Pessoal, lateral direito uruguaio Pumita Rodrigues deve estar de saída do Vasco da Gama. O jogador não foi nem relacionado no último jogo do Vasco contra o Grêmio no sábado pelo Campeonato Brasileiro. E, inclusive, o Vasco pode envolver o jogador na negociação com Colo-Colo. O Vasco está querendo a contratação de um zagueiro, Alan Saldívia, que joga no Colo-Colo, e o Vasco pode oferecer o Pumita em troca do jogador. E o GB, atacante que recebeu a oportunidade contra o Independente Del Valle pelos playoffs, acabou saindo cedo do jogo, muito por conta, né, da expulsão do Lucas Piton. E aí o GB acabou sentindo a coxa, tá? O GB vai ficar fora por um mês do time do Vasco. Então é claro, se você não me conhece, o meu nome é João, você está no canal Sentimento Vascaíno. Vou pedir para você clicar no botão do like e também para se inscrever aqui no canal, que é muito importante. Vamos tentar chegar nesse vídeo pelo menos a 60 likes. Dá essa moral pra gente, não esquece não, beleza? Agora vamos pras informações, porque tem informações importantes pra gente falar. Vamos começar falando sobre o GB. O GB que recebeu a oportunidade, né? Muita gente questionava, até porque o GB tava jogando muito bem na base do Vasco da Gama, no Sub-20, né? Tava sendo um artilheiro, fazendo 2, 3 gols contra o Flamengo, e aí o GB recebeu a oportunidade contra o Independente Del Valle, surpreendendo todo mundo, né? O esquema do Diniz contra o Del Valle no início parecia que ia dar certo, mas por conta de uma expulsão do Lucas Piton com 12 minutos de jogo, acabou que o esquema do Diniz foi por água abaixo. E aí com isso, o GB começou bem o jogo, até mesmo teve uma oportunidade, né? E aí tá aqui, ó, GB deve desfalcar o Vasco por quase um mês, tá? Os exames apontaram uma lesão na coxa esquerda do atacante e o tempo inicial de recuperação é de 3 a 4 semanas. Informação dada pelo João Guerra e também pelo Tébaro Schmidt, lá do Globo Esporte Vasco. Cara, triste notícia, né? O GB também ele não tem sorte. É um jogador que ia ser vendido lá pra Turquia, pro Fenerbahçe, acabou fazendo exame médico, né? E no exame médico do Fenerbahçe detectou uma lesão no joelho dele. E aí chegou no Vasco, não tinha lesão nenhuma. E aí no Vasco da Gama tava jogando muito bem na base do Vasco Sub-20, artilheiro, fazendo 2, 3 gols contra o Flamengo. Aí volta, vai pro time principal do Vasco, recebe a oportunidade de titular. O cara vai lá e me machuca e sente a coxa. O GB é um jogador que tá longe de ser um craque, longe de ser um Ryan da vida. Ryan é muito bom jogador, né? Muito melhor que o GB. Mas o GB tá longe de ser um bagre também, né? É um jogador novo, alto pra caramba, só que é um cara que tá tendo lesões, né? Acabou tendo uma lesão há um ano atrás do LCA, com o ligamento cruzado anterior, que é uma lesão, uma das piores lesões que um jogador pode ter, e agora tá tendo lesão. Recebe uma oportunidade como titular, acaba aqui no jogo que ele recebeu a oportunidade, com 12 minutos, o Lucas Piton é expulso, aí tem que tirar o GB, o GB saiu com 12 minutos, né, pro Diniz colocar o Vitor Luiz, e aí, cara, agora o jogador se machucou, vai ficar um mês sem jogar, aí vai ser difícil ele receber outra oportunidade de novo. É difícil, cara, é difícil. O GB também tá com azar lá no extremo. Uma outra informação que provavelmente você clicou nesse vídeo por conta dessa informação é isso mesmo, tá? O Pumita Rodrigues, lateral esquerdo uruguaio, lateral direita, na verdade, perdão, uruguaio do Vasco da Gama, deve estar de saída do Vasco, tá? Vamos lá, a informação foi dada pelo João Guerra e também pelo Tébaro Schmidt, do Globo Esporte Vasco, que é a seguinte: Pumita Rodrigues deve deixar o Vasco da Gama antes do término do seu contrato. Os representantes do uruguaio vão se reunir com a diretoria nos próximos dias para buscar uma rescisão imediata. Então, agora, o vínculo se encerra em dezembro. Então, final do ano, final de 2025, é quando acaba o contrato do Pumita com o Vasco. O fato é, os empresários do jogador vão entrar em contato com os empresários, com os diretores do Vasco, perdão, né, para falar sobre, debater esse assunto de que, para ele acabou no contrato dele por agora, né, rescindir o contrato e ir para algum outro clube, até porque tem alguns clubes interessados no lateral, inclusive, né, tá aqui, ó, o lateral tinha um desejo inicial de renovação com o Cruz Maltino, mas após a chegada do treinador Fernando Diniz, o jogador perdeu espaço. E a gente vê que ele realmente perdeu espaço, porque no último jogo de sábado contra o Grêmio, né, o Pumita nem na lista de relacionados ele foi. E o fato interessante é o quê? O lateral direito Paulinho, né, que foi muito bem no Carioca, por sinal, ele ia ser emprestado ao Volta Redonda. Só que aí o Vasco
O Paulinho, inclusive, até foi lá pra Volta Redonda já, né, para assinar o contrato, etc. Só que o Vasco ligou durante a madrugada para pedir a volta do Paulinho. Por quê? Porque provavelmente o Pumita vai estar de saída do Vasco, né, por agora. O Pumita nem relacionado do último jogo ele foi. É o que eu falo, o Pumita é um lateral que ele é bom, muito bom ofensivamente. Atacando, o Pumita tem qualidade. Agora, defendendo, é um lateral que não sabe marcar, né? É um lateral igual o Lucas Piton, que é muito bom apoiando lá no ataque, cruzando e tudo mais, mas chuta muito bem, inclusive o Puma, né? Agora, pra marcar, o Puma é um lateral limitado. É um lateral que não sabe marcar. É uma avenida, como é a lateral esquerda do Vasco com o Piton. Só que o problema é, na lateral esquerda não tem um reserva pro Piton, né? O Vitor Luiz, me desculpa, gente, mas não é um reserva pro Piton. O Vitor Luiz foi rebaixado com o Ceará, com o Curitiba. Não existe colocar o Vitor Luiz pra jogar de titular, né? Ele é melhor marcando que o Piton, mas não é melhor lateral que o Piton. Agora, voltou de empréstimo agora lá da Arábia, o Leandrinho. Pode dar uma oportunidade pro Leandrinho, né? Eu, inclusive, daria uma oportunidade agora nesse jogo que vai ter, se eu não me engano, no final de semana. Final de semana não, amanhã, contra o Del Valle. Por quê? Porque o Piton tá suspenso, né? O Piton tomou vermelho no último jogo, não vai poder jogar amanhã. E eu colocaria o Leandrinho em vez do Vitor Luiz. Pra mim, o Vitor Luiz é um lateral muito limitado e que não dá certo no Vasco. Não adianta colocar Vitor Luiz como titular e achar que o Vasco vai jogar muita bola, que a lateral esquerda tá resolvida. Não. Vitor Luiz tá com uma idade muito alta, é um jogador velho, já experiente, claro. Passagem pelo Botafogo, Palmeiras, mas é um lateral que não dá mais. Não dá pra ser um jogador pra ser titular do Vasco. Eu colocaria o Leandrinho, tá? Que tava lá no Al-Shabaab da Arábia Saudita. Então a informação é essa, tá? O Puma deve deixar o Vasco da Gama. Então a galera que gosta aí do Puma, né? Um cara que nunca desrespeitou a torcida, né? Tem o máximo respeito pelo Puma, mas é um lateral que é limitado e que hoje a gente tá muito bem de lateral direito, na minha opinião. Que é o Paulo Henrique. Pra mim, o Paulo Henrique, nessa temporada de 2025, que tá sendo muito difícil pro Vasco, né? O Paulo Henrique é um dos jogadores ali, um dos únicos jogadores regulares do elenco do Vasco, tá? Claro que ele faz uma partida ruim, uma partida boa, mas é mais boa do que ruim, né? É um jogador que tá longe de ser um craque, mas é um jogador que dá mais pra lateral, que é muito difícil achar lateral no mercado hoje, cara. O Paulo Henrique, ele faz muito bem a sua função, né? E aí tá aqui, o Puma, ele tem contrato com o Vasco. Tá aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo até dar um zoom aqui maior pra vocês. Aqui, ó. O contrato dele vai até o final do ano com o Vasco. E aí os empresários do jogador devem entrar em contrato com a diretoria, né, com a diretoria do Vasco, pra tentar rescindir com o Vasco da Gama e aí assinar com outro clube. Tem um Nacional interessado no Puma, né? E aí tem uma outra informação aqui interessante. O Vasco pode oferecer Puma Rodrigues ou Jean David em negociação por Alan Saldívia, tá? Essa informação foi dada no domingo, no dia de ontem. O Vasco quer reforçar o seu elenco com Alan Saldívia, do Colo-Colo do Chile. Os clubes têm conversas embrionárias pela negociação do zagueiro de 23 anos. A tendência é que o gigante da colina pague um valor e ceda jogadores para os chilenos. A agência RTI apurou que a pedido do Colo-Colo é de 4 milhões de dólares, cerca de mais ou menos 22 milhões de reais na cotação atual. O valor é considerado alto pelo Vasco, que já gastou 7,5 milhões de euros, né, 43 milhões de reais, em reforços nesta temporada, com Lloyd, Garré, Nuno, etc, né? Aí tá aqui, ó, o nome dos jogadores, Lloyd, 14 milhões, Benjamin Garré, 20 milhões, e aí tem o Nuno também, que foi 20 milhões, enfim, né? O Vasco, portanto, estourou o orçamento previsto para 2025, isso porque o presidente Pedrinho, revelou à imprensa no começo do ano que o departamento teria somente 5 milhões de dólares para gastar nessas contratações. Se investir os 4 milhões de dólares, o Vasco aumentaria ainda mais as despesas eventual com a chegada eventual do zagueiro uruguaio. A saída desse modo foi oferecer a possibilidade de envolver alguns atletas do Vasco, né, para tentar reduzir o valor pedido pelo Colo-Colo. E aí tá ali. Ainda segundo apurou a reportagem, o Vasco sinaliza a possibilidade de oferecer o lateral direito Puma Rodrigues e o atacante Jean Menezes, Jean David, né? Ambos estão fora dos planos técnicos do Fernando Diniz e sequer foram relacionados para o jogo contra o Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro. Então o quê? São dois jogadores, Jean David nem se fala, né, gente? Pelo amor de Deus, Jean David foi uma contratação ali, cara, muito errada do Vasco. E tá aqui, ó, o primeiro tem contrato com o clube até o final dessa atual temporada, até o momento não chegou a um acordo com o clube de São Januário, já o segundo não entra a campo desde abril.
desde abril que o Jean David não entra a campo pelo Vasco. É inacreditável. Desculpa, é inacreditável. Qual o tempo de contrato do Alan Saldívia no Colo-Colo? Tá aqui, ó. Até o final de 2026, tá? Até o final de 2026. Jogador de 23 anos, zagueiro, tá? Zagueiro. Nasceu em Rivera, no Uruguai. Ele tem contrato com o Colo-Colo até o final do ano de 2026. Valor de mercado dele, 1.800.000, tá? Ele nessa temporada, ele jogou aqui, vamos dar uma olhada no desempenho atual dele. 27 jogos ele jogou, 0 gols e 1 assistência, 2.406 minutos jogados ele jogou pelo Colo-Colo, tá? A última partida que ele entrou em campo foi no dia 19 do 7, né? 19 desse mês, que ele entrou em campo há 3 dias atrás aí, né? 2 dias atrás. Jogou 79 minutos contra o La Serena, lá do Chile também, né? Então, claro, é uma liga muito fraca, né? A liga chilena ela é muito fraca, comparada à brasileira é uma liga muito fraca. Você vê propriamente pela seleção chilena, como a seleção chilena era tão forte antigamente e hoje virou uma seleção qualquer. Qualquer não, né? Uma seleção ruim. A seleção chilena hoje ela é comparada com a Bolívia. Se eu não me engano, a seleção chilena está em último nas eliminatórias. Então, para você ver que é uma seleção muito limitada. E com isso, o campeonato do Chile também é muito limitado, né? Mas enfim, o Vasco está interessado nesse zagueiro, o Alan Saldívia, inclusive o Fernando Diniz já comentou sobre o zagueiro, né, que pode pintar no Vasco da Gama, beleza? Então, informação importante pra gente saber. Uma outra informação importante pra gente saber é a programação do Vasco nessa semana, né? Por mais que a gente tá irritado, tá frustrado, cara, a gente vai acreditar amanhã. Vamos tentar acreditar, em crer numa fé de Deus que a gente consiga fazer um 5-0 no Independente Del Valle. É quase impossível? É, mas custa nada acreditar. No mínimo, esse elenco tem que trazer uma vitória pro torcedor vascaíno. No mínimo, amanhã, né? Aí se a gente conseguisse classificar, cara, seria o paraíso. Seria, talvez, a virada de chave do Vasco da Gama. Mas, enfim, programação semanal do Vasco, tá? Segunda-feira, que é hoje, né? O Vasco treinou de tarde, tá? Tá treinando aí de tarde, hoje, dia 21. Amanhã tem o jogo da volta, né, contra o Independente Del Valle, às 9h30 da noite, horário de Brasília e São Januário. Quarta-feira tem treino durante a tarde novamente. Quinta, treino pela manhã. Sexta, treino pela manhã também. Sábado, treino pela manhã. E aí de tarde vai viajar para Porto Alegre. Que aí no domingo tem jogo contra o Internacional no Beira-Rio, às 6h30 da noite, tá bom? Então, informação importante pra gente saber aí sobre essas situações do Vasco da Gama, beleza? Amanhã a gente tá de volta aí com vocês. Vou pedir pra você clicar no like nesse vídeo e também pra se inscrever aqui no canal, que é importante pra caramba. A gente aqui tá trazendo todas as últimas informações e novidades do Vasco da Gama. Saiu um vídeo mais cedo aí no canal, então vai lá, assiste, que é importante, que é sobre um reforço, né, pelo menos do Vasco da Gama que tá chegando, que é o Cauã Barros, beleza? Então a gente falou sobre alguns assuntos lá. Vai lá que é muito importante dar essa moral aqui no nosso canal. Tamo junto, gente. Abraço a todos, fiquem todos com Deus. Saudações vascaínas. Abraço, um beijo a todos. Deixa seu like, se inscreve no canal e hype um vídeo também, porque é muito importante. Se Deus quiser, amanhã vai ser um dia iluminado pro torcedor vascaíno e vai ser a virada da chave. Confia. É isso, pessoal. Abraço a todos.